Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse novo lançamento da Microsoft que impacta diretamente o Power BI, que é o Microsoft Fabric. Se você ainda não sabe o que é esse cara, eu vou te mostrar hoje como você vai criar agora seus pipelines de Big Data, inteligência artificial, ML, tudo dentro do próprio ambiente do Power BI Service. Fica aí que eu já te mostro. Então, aqui dentro já do Power BI Serviço, eu estou na minha conta que eu ainda não habilitei o Microsoft Fabric. Primeira coisa que você precisa fazer para esse cara, para essa aplicação que é o Fabric, você precisa habilitar o ambiente aqui dentro do Power BI. Você precisa ser, então, o administrador do Power BI, tá? Vindo aqui em configurações, portal de administração, eu vou ter já a primeira opção: os usuários podem criar itens do Fabric em versão preliminar. Vamos desabilitar aqui, ó, para a gente habilitar, desabilita para habilitar e clicar em habilitado. No caso, eu vou deixar para toda a organização sem problema nenhum, que é um ambiente controlado meu. Você pode criar grupos de segurança específicos para disponibilizar essa feature. Aplicando, daqui a pouquinho ele já vai processar aqui meu ambiente e disponibilizar esses novas features, que são basicamente a união de Synapses, Data Factory, Data Lake, entre outras opções aqui dentro de um único portal. Antes, quando eu precisava criar meus pipelines de Big Data, trabalhar com processamento de dados em streaming ou um processamento de dados muito grande, eu precisava utilizar ferramentas externas, contratando individualmente essas ferramentas, como o Data Factory, Synapses, utilizando o Databricks, utilizando lá os Data Lake dentro do Power BI e muito código para a gente criar as nossas Lake Houses. Com o Synapses, a ideia é simplificar e trazer tudo para um ambiente só, mantendo ainda assim muitas features que a gente tinha, como a possibilidade de utilizar notebooks, como a possibilidade de utilizar o próprio Data Factory que a gente vai ter integrado, mas também utilizar aquilo que a gente já conhece, como Data Flows. Para a gente começar aqui, eu vou criar então uma nova workspace dentro do meu ambiente do Power BI. Vou criar uma nova workspace, vou dar o nome a ela de Fabric e já vamos aqui em avançado e ele já vai me dar a opção de avaliação do Fabric, 60 dias na versão Trial. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre licenciamento. Vamos clicar aqui, vou marcar também formato de armazenamento de conjunto de dados grandes, o padrão, a gente deixa. Vamos aplicar. Já está criado o meu novo workspace. E se eu vier nas minhas opções em novo, eu vou ver uma série de outros itens e eu posso aqui clicar também no mostrar tudo, para ele me mostrar realmente todos os itens possíveis. O primeiro que a gente vai criar vai ser o nosso Lake House, que vai ser o nosso novo ambiente de dados aqui dentro do Power BI quando a gente utiliza o Fabric. Lá a gente vai armazenar nossos dados e armazenar as tabelas processadas para consumo no Power BI em uma nova conexão chamada Live Lake. Vamos clicar então para criar o nosso Lake House. Eu vou dar um nome para ele de Lake Rafael. E após criado o nosso Lake, a gente tem então as opções de ingestão de dados para dentro dele. O mais simples é o que a gente já conhece, que é utilizando os fluxos de dados. Só que agora na geração 2, onde a gente consegue como output ter um dado muito mais performático, com as nossas tabelas, com as nossas Delta Tables aqui dentro do Lake House. Vamos criar então aqui o nosso novo fluxo de dados Gen 2. E o que eu vou utilizar aqui é a conexão SQL Server, com a conexão já básica, bem conhecida da maioria do pessoal. Vou utilizar um SQL na Azure, beleza? Vou chamar aqui o meu servidor. Vou chamar o meu banco de dados. E uma opção muito importante aqui quando a gente vai conectar no SQL é desabilitar as colunas de relação. Porque essas colunas não vão conseguir criar colunas lá no nosso Lakehouse e já facilita
a nossa vida, tá? Vamos clicar aqui em próximo e ele já vai me mostrar as tabelas. Eu vou utilizar uma tabela que eu já usei em uma live antiga de combustíveis, tá? Que essa informação tá até um pouco desatualizada, ela é de março de 2022, essa coleta de dado de valor de venda de combustível por município, por bandeira e etc. Vamos criar aqui então a nossa conexão. E beleza, já estou aqui com a conexão dos meus dados. Basicamente, lá na minha tabela, nessa minha tabela, eu não tenho nenhuma tipagem de dado. Então, vou começar a tipar meus dados. Vou colocar a minha data aqui como data e hora sempre que a gente for usar aqui. Pelo menos nessa primeira versão preview, tá? Ele só está aceitando o parâmetro data e hora. Se eu colocar como data, vai dar uma mensagem de erro. E eu vou alterar também aqui valor de venda e valor de compra. Selecionar essas duas colunas e transformar elas para número decimal. Vou chamar aqui essa minha tabela de combustíveis. Eu já poderia começar a parar aqui. E se eu quiser modelar também melhor, sem problema nenhum, vamos fazer isso. Eu vou criar uma dimensão chamada municípios, tá? Onde eu vou utilizar essas três primeiras colunas, região, estado e o próprio município, certo? Eu vou dobrar aqui, ó, vou duplicar, poderia duplicar o referencial, vou duplicar, no final das contas vai dar no mesmo, tá? Vou duplicar. Vou remover as outras colunas. Remover outras colunas. Vou aqui remover as minhas duplicatas, tá? Da tabela inteira. Para eu manter uma tabela, então, somente dos meus itens únicos. E vou adicionar uma chave para eu poder relacionar, e depois criar um relacionamento aqui com a minha tabela fato combustíveis ali. Adicionar coluna de índice. Vou mudar essa coluna aqui, o nome dela, para ID município. Show? Vamos chamar essa minha tabela aqui de municípios. E na minha combustíveis eu vou relacionar essa tabela aqui. Vou aqui em transformações, página inicial. Eu vou mesclar as duas consultas para eu retornar agora somente ID. Tá? Você retorna, selecionar as duas. Município, estado e sigla. Com Ctrl. Selecionar município. Município, estado e sigla. Ok? Vou mudar um OK para minha mesclagem. E eu vou extrair aqui somente a coluna ID município. É só ela que eu preciso. E vou remover as minhas três primeiras colunas aqui, que eu posso usar, escolher colunas e desabilitar elas três. E show de bola. Agora eu tenho, né, a minha tabela combustíveis e a minha tabela município já modelado com dado da forma que eu quero. Agora eu tenho que dizer para o meu Dataflow que o meu output, que a minha saída de dados vai ser para o meu Data Lake. Então eu vou clicar aqui, ó, adicionar destinos de dado, Lake House. Isso eu vou ter que fazer para cada uma das minhas tabelas. Primeira vez que eu vou criar uma conexão, ele vai pedir aqui para criar essa nova conexão. Vamos clicar em próximo. Eu vou aqui escolher a minha Workspace Fabric. Eu tenho que escolher a Workspace que tem um espaço com Lake House. Selecionei minha Lake House. Show de bola, o nome que eu quero dar é esse mesmo, combustíveis. E ele já vai me dar um warning aqui na próxima tela, mostrando que eu tenho algumas colunas que o nome é inválido, porque ela tem caractere que não dá suporte. Por exemplo, no caso aqui, são os espaços. Mas eu posso usar já uma feature de corrigir automático, tá? Então eu faço a correção, automaticamente ele coloca underline no lugar dos espaços. Vamos clicar em salvar configurações. Vou fazer a mesma coisa para município. A gente não consegue fazer para as duas tabelas, então eu tenho que individualmente ir para cada uma das tabelas e criar o meu destino no meu Lake House. A conexão é a mesma, não preciso criar uma nova. Próximo.
e vamos publicar esse meu Dataflow. Após publicar, você vai ter que esperar um pouquinho, que ele vai processar, vai mostrar o seu Dataflow em tela. Você vai ter que esperar essa primeira publicação, isso aqui não é uma carga, tá? Você vai esperar a primeira publicação para que disponibilize os botões de atualização e configurar a atualização. Show de bola, já criou aqui, vou mudar uma atualização. Demora mais ou menos uns 2 minutos e meio esse modelo, que eu já testei antes do vídeo. Vamos dar uma atualização e vamos aguardar. Pronto, e finalizou aqui então a nossa atualização do nosso Dataflow. Se eu vier em histórico de atualização, eu tenho aqui a informação que ele rodou em 5 minutos e 49 segundos. Ó, a gente consegue agora ver um detalhamento das tabelas de origem e das atividades que ele executou, né? No caso aqui, atividade de cópia, de write no meu tabela, da minha tabela municípios e da minha tabela combustíveis, beleza? Poderia aqui vir no botão de agendar atualização normal como um Dataflow. E agora a gente vai de novo abrir o nosso Lakehouse. No nosso Lakehouse, agora eu tenho aqui, vamos dar uma atualizar. Eu tenho as minhas duas tabelas, tabela combustíveis e a tabela município, que eu consigo ver um preview dessas tabelas aqui dentro do meu Lakehouse. Consigo ver também quais são os tipos de dados das colunas, quais as colunas que ela possui. E o grande detalhe, a grande sacada é esse triângulo aqui. Esse triângulo significa que essa minha tabela ela foi criada num formato chamado Delta Table. E aqui, na verdade, a gente tem um arquivo que eu consigo visualizar os meus arquivos Parquet, onde esse dado está gravado, onde os meus dados aqui estão gravados. A partir daqui eu consigo criar um novo conjunto de dados para trabalhar com esse modelo. Então vamos criar aqui novo conjunto de dados do Power BI, que eu vou selecionar as tabelas que eu quero. Poderia selecionar só algumas, não tem problema nenhum. E vamos confirmar. Quando eu crio aqui o conjunto de dados, o dado ele não vai ser importado. Basicamente o Power BI, o conjunto de dados Power BI agora, ele consegue fazer uma consulta, um scan direto no meu arquivo. Então é uma conexão direta nos arquivos, sem a necessidade de passar por um ambiente de um Synapse ou um Databricks ali como intermediador das consultas SQL, que acontecia antigamente no Power BI. Então eu posso vir aqui e selecionar, fazer aqui a relação do meu ID município com ID município. Agora eu tenho aqui um ambiente completamente Power BI que a gente conhece super bem, né? Posso criar medidas, vou criar uma medida aqui, vou criar na própria tabela combustíveis, tá? Vou criar aqui uma nova medida, simplesmente uma contagem de linhas, né? Total de coletas. Vai ser um count rows da minha tabela combustíveis. Perfeito. E a gente, a partir daqui, agora eu já tenho minha medida criada, posso criar um novo relatório também. Ele já criou para mim aqui a telinha e a gente pode começar a brincar. Vou pegar aqui meu UF em municípios, vamos pegar aqui estado, sigla, arrastar para o espaço, da mesma forma como acontecia no Power BI, como acontece no teu Power BI Desktop, ele já identificou que isso aqui é estado, né? É um tipo de região. Vou colocar aqui em tamanho da bolha, eu vou colocar o valor de venda. Coloca aqui, tamanho da bolha. Eu vou mudar de soma para uma agregação de média. Show de bola. Vamos aumentar aqui nosso mapinha. Vou pegar aqui uma bandeira, colocar um filtro de tela aqui. E perfeito. A gente pode brincar com o nosso Power BI. Se selecionar aqui, por exemplo, bandeira branca. Para quem sabe aí de combustíveis, bandeira branca basicamente é locais onde não tem aí uma distribuidora. É um posto sem bandeira, né? Um posto sem a obrigatoriedade de comprar de uma distribuidora. E aí você consegue brincar e fazer os filtros como num relatório normal do Power BI. E por que, Rafael, que eu vou utilizar esse Fabric? Em que situações isso aqui vai me beneficiar?
O Fabric ele foi criado para trabalhar com grandes volumes de dados. Se você tem necessidade de pipelines complexos, consultas de dados complexos, consultas de dados, a API, por exemplo, que geralmente é bem complicado e bem trabalhoso de trabalhar com Power BI, né? Você tem necessidade de dados em real time, dados em streaming, você tem necessidade de criar modelos preditivos dentro do teu ambiente de Power BI. Isso tudo vai estar ali dentro da capacidade do Fabric. Então fica aí para mais dicas sobre Fabric e outras novidades. Depois eu vou mostrar outros modelos e outras abordagens de uso desse cara para você.